Não consigo ouvir. Marcelo, se você não está ouvindo, é difícil, É né? ruim de fazer sem ele escutar. Sem ele ouvir, né? Você não está ouvindo, né, Marcelo? Sem ele ouvir é ruim. Então, não vamos fazer, né? Ou então, deixa eu ver. E se a gente fizer outra coisa e tentar esperar Tá pro, bom. né? Marcelo, a gente vai... Vamos falar então de cantoria, pode ser? Esperamos você... Você e André. voltar. Conseguiu? Tá ouvindo aí, Marcelo? Não, né? Não Eu tô tá. ligando Tudo lá, bem. André, então não ouvindo Vem mais. cá, Não. mamãe. Vem cá. Olá, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho de cantoria para vocês. E aí eu quero... Quem quiser anotar alguma coisa, anota. Vai ser uma coisa bem simples mesmo, mas eu acho que vocês vão ter uma ideia. Nada do que a gente não viu nesse tempo todo, mas eu acho importante pontuar, até porque daqui a pouco eu vou lançar a aula lá também, e já fica. E eu sei que muitos de vocês não estão vendo todas as aulas, né? Até queria Ainda saber... não. Pois é, gente, vale a pena ver, viu? Porque tem aulas que são muito legais lá. O professor é ótimo. O professor está carente querendo... O professor está carente querendo aprovação. Ô, César, Oi. da próxima semana eu vou tirar o atrasado das aulas, porque eu já comecei a dar aula à distância, né, na universidade. Então, assim, eu estou sem tempo para nada, mas eu vou me organizar. Eu estou com aulas em atraso, sim, do curso. Tá. Eu vou atualizar minhas aulas, prometo. Tá bom, gente. Fiquem à vontade, viu? Claro que o meu desejo é que todos vejam, né? Mas eu entendo também o dia a dia, a correria de cada um. Eu mesmo já comprei vários cursos online e não fiz, né? Então, esses momentos eu valorizo bastante também. Lógico. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu fiquei muito impressionado com a live de ontem, para falar a verdade. O Antônio Nóbrega e o Edmilson deram uma aula, e eu acho que não tinha pessoa melhor para entrevistar o Antônio Nóbrega do que o Edmilson. Foi muito bonito, gente. Foi emocionante. Assim, hoje eu estava cozinhando e aí eu não, né? Eu ouvi a live, porque ontem eu tinha visto alguns pedaços só. E eu fiquei assim tão emocionado, e eu realmente recomendo que vocês ouçam. Precisa ver, Oba, ouve. agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo, Marcel? Voltei. Beleza. Então deixa eu só falar de cantoria aqui rapidinho, a gente já vem pro teu cordel, tá bom? Tá bom, meu amigo? Mas o som dele não tá muito bom, né? E aí, algumas coisas me chamaram muito a atenção. Muito, 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 muito. O primeiro deles foi que, falando desse preconceito que tem com a poética improvisada, né, que ele citou um improvisador uruguaio que citou todos os países da América Ah, não tô Latina ouvindo. como fabricantes de décima e nenhuma referência ao Brasil. Mas a coisa que mais me chamou a atenção naquilo tudo foi que o Nóbrega falou uma coisa que a gente já sabe, né? Que em todo o Brasil tem improviso. Tem o calango, tem o cururu, tem outras formas de improviso pelo Brasil inteiro, né? O maracatu. E a maior parte desses improvisos ficou na quadrinha, ou no máximo na quadrinha que se repete. Mas no Nordeste brasileiro a gente tem martelo agalopado, martelo alagoano, galope à beira-mar, décimas, várias modalidades de oitavas. Então, o que foi isso que aconteceu no Nordeste? O que foi isso que acontece no Nordeste, mas que ainda não é visto? E ele fala muito, um dia que a gente conseguir olhar para as nossas culturas tradicionais, ele usa outro nome, as manifestações do povo, a gente vai se reconhecer enquanto gente. Então, eu chamo atenção para isso e gostaria que vocês olhassem a live deles com atenção, porque é muito bonita mesmo, muito, muito bonito
muito bonito a maneira como eles se respeitam também. O Nóbrega respeita o Edmilson como um grande poeta e um mestre também, né, um acadêmico, e o Edmilson o tempo inteiro falando dele ser som. O Marcel está escrevendo aqui que ele... Tá bom, Marcel, deixa eu só fazer uma breve introdução da cantoria aqui, e aí a gente volta para o teu cordel, tá bom? Fica tranquilo que eu não esqueci, não. Gente, cantoria de repente, como o nome diz, é improviso, né? Então a gente já vê que estamos indicando vídeos das pessoas fazendo versos improvisados. Mas existe na cantoria de viola do Nordeste, do Sertão, algumas coisas que são muito típicas da região. Lembra que tudo que a gente está falando é cultura popular, e a cultura popular é fincada em um regionalismo. Então a gente está falando do interior do Nordeste. Não é o litoral, não é Mato Grosso, não é Amazônia, não é São Paulo, não é hip hop. A gente está falando da cultura do interior do Nordeste, onde acontece a cantoria. O cantador de viola, a figura do cantador de viola, ele é muito elaborada pelo seu povo. Quem valoriza o repentista, por exemplo, aqui nós temos dois, né? Pelo menos que eu sei, a Graça e o Amaury. São duas pessoas que são apologistas, que contribuem financeiramente com o repentista, contribuem com a divulgação, acompanham o repentista. Então essa figura é a figura, geralmente um homem, pode ser uma mulher também, que dá o suporte físico, emocional, espiritual e financeiro também para o cantador de viola. Algumas coisas do repente de viola são muito curiosas. Por exemplo, o cantador de viola dificilmente se apresenta ao ar livre. Eu vou repetir, o cantador de viola dificilmente se apresenta ao ar livre. Quem se apresenta ao ar livre é o embolador de coco. Mas alguém pode falar, eu fui para a praia e tinha lá uma dupla de cantadores cantando, então como que ele não se apresenta ao ar livre? Claro. A tradição da cantoria de viola não manda o ar livre. Se eles estavam numa feira, o embolador ficava no meio da feira. O cantador de viola ficava num bar encostado à feira. Geralmente, assim, quase sempre sentado, né, dois cantadores, no que eles chamam de pé de parede, né, inclusive esse é o nome dado às cantorias tradicionais, e o povo sentado ouvindo. Então não é uma manifestação como o embolador, que é aquele que faz o improviso de pandeiro, que as pessoas fazem a volta em torno da roda e eles ficam soltando os versos. A cantoria ela é sentada na cantoria tradicional. O cantador de praia é quem não conseguiu apologistas. O cantador de praia é quem, por um problema social, precisa de dinheiro para manter a família, e ele vai à praia conseguir o sustento como turista. O Nóbrega mesmo falou uma coisa muito interessante. Ele falou que é até deselegante, porque você está comendo, você está descansando e vem uma pessoa fazer o improviso, geralmente versos prontos, né? São alguns muito divertidos, mas são pessoas que não tiveram o apoio do apologista. Então, isso é uma realidade. Agora, as pessoas conhecem a cantoria pelo cantador de praia. Por isso que há tanto preconceito. Porque o cantador de praia tem um linguajar limitado, não cria muitas metáforas interessantes. Porque se ele fosse um exímio poeta, ele não estaria na praia. Ele estaria fazendo pé de parede e festival. Festival é a outra manifestação que acontece. Aí, geralmente, são festivais com 4 ou 5 duplas e com diversos sistemas de classificação, onde existe uma comissão julgadora. E a comissão julgadora julga, evidentemente, o desempenho poético dos caras. E eles julgam 3 coisas. Eu já fiz parte de várias comissões. A rima, ou seja, o cara rimou mulher com café, perdeu ponto. Rimou amor com chegou, perdeu ponto. Rimou Ceará com cantar, perdeu ponto. Rima métrica, o cara desmetrificou, perdeu ponto. E rima o que eles chamam de oração. Oração é um nome que eu não falo muito, se vocês observarem o meu discurso. Eu nunca falo muito oração, porque oração para mim dá um sentido de reza, de conexão com o divino. Mas para o nordestino, é o sentido.
Você não pode Ainda pegar tá uma vendo? estrofe cujo tema sei lá, guerra no Líbano e ficar falando de vaquejada. Você não pode pegar um tema, uma estrofe cujo tema é vaquejada e ficar falando de periferia. Você tem que seguir o assunto. Então, eu entendo que a cultura popular poética do interior do Nordeste tem essa lógica. Então, se o tema é política econômica atual do Bolsonaro, você pode até usar uma comparação com o governo anterior, mas você sempre vai ter que falar da política atual do Bolsonaro. Se o tema é coronavírus, você pode até usar uma dengue, alguma coisa, mas você não vai ficar falando de canto de maritaca. Você tem que seguir o que o tema tá pedindo. Nesse sentido, a cultura popular tem um pensamento muito lógico, diferente do limerick, por exemplo. O limerick é uma coisa que você quebra o pensamento lógico, e quanto mais alucinada for a estrofe, quanto mais maluca for a estrofe, mais sentido faz. E os poetas cantam, isso é importante falar, pessoal, aquilo que vem do povo. O povo pede o que ele vai cantar. Então, existe um movimento do próprio poeta escolher o que ele vai cantar, mas existe também o pedido da plateia. Numa cantoria pé de parede, o pessoal dá o mote ou dá o tema. Quero que você cante sobre minha tia que ficou lá em Picos, no Piauí, por exemplo. E aí o cara canta sobre a tia. Ele pergunta o nome da tia, o nome do marido da tia e faz os poemas, fazem os poemas. E no festival abre-se um envelope, né? Então o envelope é previamente preparado, dá para o poeta e na hora, teoricamente, eles descobrem o que iriam cantar. A gente sabe que existe a parte que não é tão honesta da cantoria assim, mas teoricamente, assim, pelos olhos da plateia, os poetas saberiam o que iriam cantar na hora que abre o mote. Aí o apresentador fala: o tema é sou um migrante nordestino, sou um poço de saudade. 5 minutos para os poetas. E aí eles desenvolvem a décima, desenvolvem os temas pedidos. Tá? Essa é a parte improvisada. E o cantador, na sua sociedade, sempre teve um respeito muito grande. Porque ele, como um viajante pelo interior do Nordeste, que desde desde o começo da cantoria, sempre conheceu novas regiões, sempre teve acesso a novas informações. Então, acontecimentos das grandes cidades, acontecimento de outras cidades, de outros sítios, de outras vilas, ele sempre teve esse conhecimento. Então, ele era a pessoa esperada. O cantador sempre foi muito respeitado pelo povo. Sempre teve essa coisa do está chegando o repentista. Então, as pessoas queriam hospedá-lo na casa, queriam acolhê-lo. E até hoje é assim. Há um movimento de um respeito muito grande. Primeiro, que é uma pessoa que tem um dom da poesia. É uma pessoa que diverte, que entretém e mantém uma cultura viva. Então, o cantador repentista, ele é uma pessoa muito amada pelo povo. É uma coisa impressionante. Eu já vi manifestações de apologistas defender o cantador com unhas e dentes. Isso é uma coisa que eu vi com frequência. Eu acho isso muito bonito, essa figura. A gente aqui no Sudeste não tem essa informação. Para a gente, o cantador é o repentista de praia, mas é muito além. Mas tem uma coisa também na cantoria que é interessante, que é a parte não improvisada. Seja ela no festival, seja ela na cantoria pé de parede. No pé de parede, a parte não improvisada, antigamente era o cordel. Por isso que eu faço essa associação da literatura de cordel com repente de viola. Porque o cordel estava na cantoria. O cordel estava na cantoria. Os caras paravam o improviso para ler um romance, ou cantar um romance. Então, eles cantavam um romance e demorava 20 minutos, 30 minutos. Por isso que muita gente confunde. O repentista faz cordel, o cordelista faz repente. Não. O cara é repentista, mas ele cantava o romance de cordel na cantoria. Hoje não tem mais cordel na cantoria. Hoje você tem canções e poemas, que são mais curtos, canções de 4 minutos, 5 minutos. O Edmilson falou, né, que quem trouxe a canção para a cantoria foi um cara chamado Eliseu Ventania, que foi um poeta repentista que introduziu as canções oficialmente na cantoria. Essa é a parte oficial
não improvisada. Mas existe hoje, gente, uma coisa que é muito fato, tanto na cantoria pé de parede quanto no festival, que é o cantador preparar o balaio. O que é balaio? Balaio é, eu vou cantar com a Mauri e eu decorei ou até mesmo montei os versos sobre mitologia grega. E eu começo falando a primeira estrofe. Eu vou falar que eu conheço Aristóteles e Platão, de Demóstenes sei a história, toda aquela região, Minotauro é meu amigo e tan. Pronto, comecei falando de mitologia grega. O meu parceiro é meio que obrigado a seguir o meu assunto. Então, muitos usam de má fé. O Edmilson falou que isso está diminuindo, graças a Deus. Mas eu já vi várias isso acontecer. Então, o cara prepara um balaio de um tema super complicado, por mitologia grega, gente, não é todo mundo que sabe, né? Filosofia, ciências, detalhes químicos de alguma coisa, e aí o outro pega. Então, assim, há muito disso no repente. O poeta prepara o texto para armar a cilada para o outro, porque o repente, de certa maneira, é competitivo. Mesmo em dupla, quando eles estão, Edmilson e Lisboa, fazem dupla há 25 anos, os Nonatos fizeram 20 e tantos anos de dupla. A gente meio que ouve o repentista comparando um com o outro. É diferente do cantor sertanejo, porque no sertanejo um dá uma voz, o outro dá a segunda. Então você pode até comparar, mas não é como a criação poética, é muito individualizado. Então existe isso do balaio muito forte. Digo para vocês que muitos festivais que vocês ouvem e amam, muitos são balaio preparado, porque não tem como, gente. Um poeta citar dados, datas, isso sem estar decorado. Não tem como. Eu, como acompanhei muitos anos os poetas aqui em São Paulo, e os nonatos também, que faziam muito uso do balaio, mesmo não precisando, né, mesmo sendo repentistas extraordinários, mas eles usavam esse recurso. E aí eu via na hora quando era balaio. Porque no balaio tem uma coisa, os caras não repetem as rimas. No mote, por exemplo. Então, se o mote termina, por exemplo, o mote é: sou migrante nordestino, sou um posto de saudade. No improviso ele vai falar: esse é o meu destino, sou migrante nordestino, sou um posto de saudade. Aí depois ele fala: como um grande peregrino, sou migrante nordestino. Aí 3 ou 4 estrofes depois ele repete: esse é o meu destino. Esse é improviso. O balaio, ele não repete uma rima. Ele faz uma diferente da outra, preparado. E você vê que a movimentação da boca, você vê que no improviso você vê que tem uma coisa um pouco mais corporal para tentar achar. No balaio ele está mastigando a estrofe, mas é a estrofe que vem pronta. E isso é uma coisa, por exemplo, quando eu descobri que existia balaio e comecei a produzir festival, eu falava para o pessoal, eu vou fazer de improviso. Porque eu, César, adoro improviso. O improviso, às vezes, você não tem uma estrofe tão bonita quanto preparada. Mas só pelo fato de ser improvisada, já dá uma graça muito grande. Então, os caras que iam fazer comigo sabiam que era improviso. E eu preparava o mote aqui em casa e na hora eu dava. Alguns vinham reclamar. Não, César, vamos preparar, vamos fazer um show bonito. Falei, o show bonito vai ser de improviso. A gente está fazendo um show de repente. Então, são esses truques que o Edmilson falou bastante também. Quem quiser aprofundar, veja. Mas saber que a cantoria de viola tem essa coisa competitiva, poética maravilhosa, mas que também, às vezes, pode ser um pouco desleal. Agora, se alguém quiser falar alguma coisa, a Mauri que conhece bem, a Graça, enfim, qualquer um que queira fazer uma pergunta. César, realmente o balaio, né, o balaio que a gente traduzido, balaio é verso preparado, é estrofe preparada. Hoje, assim, são mais raros, porque além do companheiro de lado, quem está assistindo, geralmente quem assiste são pessoas que entendem, são apologistas, e a gente conhece. Quando sai o verso é diferente, é totalmente diferente. É diferente, eu também acho. Aí a gente conhece na hora e eles evitam, porque a reclamação vem de... Muitas vezes o próprio companheiro já reclama na estrofe seguinte.
É, entendeu? é. Mas no passado já existiu muito. O pessoal cantava o corpo humano, ele descrevia assim que nem o bambambam da anatomia sabia tantas as partes do corpo como o repetista, né? Eles descreviam as Copas do Mundo, jogador por jogador, técnico, É. estádio, detalhes mínimos, né? Então, hoje, Isso não tem como ser improvisado, isso, aí né? os balaios hoje, os repetistas assim, de nome, já não fazem isso, não fazem mais não. Sabe por quê? Eu acho que fazem, viu, Mauri? Não fazem assim, Fazem sim. não tem mais frequência como tem, sabe? Porque tem muito gravador. Naquela Não, época mas o cara prepara, aí que tá, o cara prepara um balaio por cantoria, Pois é, mas hoje tudo é entendeu? gravado, César. Aí o Mas pessoal então, quer. mas eu preparo um balaio para cantar com você. Para falar, não, às vezes não precisa ter tão científico, mas eu preparo um balaio bonito. E aí eu te pego, né? Porque se você foi seco no improviso, Mas os outros são habilidosos, nota e reclamam e sai fora. Né? Já houve o próprio Edmilson quando citou um exemplo na live que ele fez com a gente, ele citou até o exemplo que Ivanildo Villanova preparou um balaio para João Furibe, e João Furibe João não faz Furibe, cantoria e substituíram o cantador, aí pronto. E o cara entendeu, mas o bom mesmo é improviso. eu Deixa eu gosto de fazer improviso. uma pergunta, César e Amauri. É legal, aceito, assim, numa competição, a pessoa usar o recurso do balaio? Ou isso Então, perderia aí tem ponto? festival, aí o que acontece? Tem festival, porque o que o Mauri está falando é o pé de parede. Eu vou para derrubar o Mauri. Então eu saio cantando filosofia, mitologia, cultura chinesa, né? E pronto, aí eu pego ele Mas no no pulo. festival, Mas tem o festival. é mais difícil porque existe uma comissão jogadora e os assuntos são previamente, não é o cantador que escolhe, né? Ele vai saber ali na hora. Então, pra ele coincidir com o balaio que ele está pronto, só se houver uma Não, maracutaia. mas o Amauri tem a maracutaia, é isso que eu estou falando. No festival, por exemplo, eu já produzi vários festivais, todos de improviso. Muitos poetas, pô, César, legal, mas é improviso para todo mundo, hein? Falei, claro, lógico. Então, assim, porque o que acontece? Muitas vezes, o organizador passa o mote para o poeta antes, aí ele faz o teatro. Ele tira a carta como sendo o mote é tal, mas o cantador já sabe que vai cantar, ele preparou semana passada. Então, tem maracutaia onde todo festival é balaiado. Todo festival. Ou seja, é um conchavo mesmo. Inclusive, às vezes, o cantador dá o tema que ele vai cantar. E aí eles fazem uma encena. Gente, eu já vi isso, é ridículo. Eu já vi isso várias vezes. Deve ridículo. ser, né? É ridículo. E tem a balaiada de todo mundo. Por isso que quando eu produzi festival, os caras falavam, é balaio para todo, improviso para todo mundo, hein, César? Eu falei, claro, eu que estou fazendo. Imagina. Claro, e se fosse uma coisa maior, com os grandes nomes, seria maior. Eu fazia festival com os cantadores médios, né? Não eram grandes nomes da cantoria. Mas isso existe. Eu quero dizer para vocês que existe. Eu não gosto, eu acho uma coisa feia, eu acho que engana o povo, e que bom que o Edmilson está vindo com esse discurso de que está sendo diferente. Eu fico muito feliz com isso, de verdade. Mas isso é uma coisa que eu não vi nenhuma nem duas vezes, eu vi várias e várias. E é uma coisa desonesta, porque assim, você está falando para o povo que é improviso. Então é até ridículo, o cara pega a cartinha para os poetas tal e tal, vamos ver o mote de improviso. Não é, né, gente? Outra coisa que, só para esclarecer, César, os apologistas são pessoas que apoiam, financiam os cantadores, ou só os cantadores, ou os poetas,
Não, é o apologista da cantoria de viola. É Da uma cantoria pessoa, de viola. é o cara, por exemplo, que quando vem um repentista aqui para São Paulo, o repentista liga para ele ou manda uma mensagem de WhatsApp: poeta, eu vou fazer uma cantoria. O repentista chama o apologista de poeta, né? Poeta, tá. eu vou fazer uma cantoria em Carapicuíba, quero muito a tua presença. Aí esse apologista vai, ou vai com a família, ou muitas vezes eu via com a amante também, eles iam. Vai à cantoria muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E era interessante que o poeta não citava o nome da moça que a acompanhava, né? Porque às vezes era filmado e tal. Então, enfim, detalhes, né? Mas eu vi muito isso, né? Bastidores. Bastidores. E aí o apologista paga para o poeta. Quanto que vocês acham que paga um apologista para um cantador como Edmilson, por exemplo? Se vocês vão numa cantoria do Edmilson e eu vou pedir um mote, quanto que você acha que eu vou pagar para ele? Tem Chutem. ideia. 2 mil. Chuta. 2 Não, mil. não, eu sou um apologista. Eu estou indo lá como espectador. Ah, d'accord. Né? Não estou contratando ele. Eu sou um dos sei. espectadores. Estou a Maurita, a Edita, Eliane, a Rosiane, então todo mundo lá. E aí, na hora, eu vou pedir um mote, né? Eu quero que ele cante sobre a infância. Poeta, canta uma 7 linhas sobre a infância. E aí eu vou pôr o dinheiro na bandeja. Quanto que você acha que é essa contribuição para um cantador do nível do Edmilson, do Zé Viola, Não tenho Chuta ideia. lá. O Edmilson esteve aqui em João Pessoa com Raimundo Caetano, aqui no restaurante famoso aqui, o Bessa Grill. Então, a cantoria era com bandeja. Então, as pessoas contribuíam assim, 20, 50 e 100. Isso assim, porque eu estava próximo eu estava minha mesa, eu estava para ver até quantas pessoas botavam. Então, muitos chegavam lá com a nota de 100 e tiravam o troco com a de 50. Às vezes botava 50 e tirava 30. Mas é nessa faixa. Aqueles apaixonados que têm mais condições, bota 100 tranquilo. Mas a faixa é essa, sabe? Agora, deixa eu dar um exemplo comigo. Agora mesmo, eu estou contribuindo muito com eles, porque eles não têm mais, por conta da pandemia, eles estão fazendo live. Aí eu não só tenho o Edmilson, então eu assisto Raulino Silva, eu assisto João Lídio, eu assisto Felipe Pereira, eu assisto Luciano Leonel. Aí, eu não posso botar R$50 para cada um, então eu já até combinei com eles. Então eu boto R$20. Se eu faço uma cotazinha por mês, eu gasto 60, 70, R$80, dando 20 a cada um, que é o que eu posso contribuir. E eles ficam satisfeitos demais e agradecem, entendeu? No Edmilson fez com Lisboa já umas 3 lives. Só que Edmilson botou assim, vamos botar um preço mínimo, 30. Quem quiser dar mais de 30, dê mais de 30. Então, ele estipulou, mas o restante tá assim, o que der serve. Porque eles não estão tendo, como se virar. Muitos deles, quase 80% dos cantadores de viola estão nesse fundo de emergência do governo Bolsonaro, e agora com a lei Aldir Blanc, que está dando apoio aos artistas independentes autônomos. Está difícil eles viver aqui, porque mais de 90% vive só da arte. Você sabe que em São Paulo tem uma diferença do Nordeste, né? Das cantorias tradicionais. Lembrando que São Paulo, pessoal, é a maior cidade nordestina do mundo. Então, a coisa aqui em São Paulo, ela tem uma dimensão muito grande. Além desse volume de nordestinos muito grande aqui, muitos nordestinos em São Paulo se deram muito bem na vida. Então, é muito comum você pegar um nordestino que migrou aqui nos anos 70, 80, e hoje o cara é rico e milionário. Eu já fui em cantoria de nordestino não tão velho assim, o cara que veio para cá nos anos 90, no ramo de construção civil, e o cara construiu uma casa, não é na favela, mas é do lado da favela, assim. Uma casa, gente, que você entra na casa, tudo é de mármore Carrara.
E ele trabalhava com construção, então teve uma arquiteta que fez. Era uma mansão do lado da favela. E eu perguntei, mas você pode morar na Vila Mariana, que é um bairro muito chique aqui, né? Por que você não vai? Ele falou, eu vou sair do meu povo, vou sair da minha gente. Lá na Vila Mariana eu não vou ser ninguém. Aqui eu me sinto muito bem. Então, talvez tenha um pouco dessa diferença, Mauri, do nordestino aqui em São Paulo. Porque o nordestino aqui em São Paulo se deu muitos, né? Claro, nem todos. Se deram muito bem. E os que se deram muito bem contribuem numa bandeja com 100, com 200, com 300 reais, tranquilamente. Tanto que as cantorias aqui em São Paulo não têm ingresso. Eu ouvi dizer que no Nordeste tem. Então, a Graça está organizando uma cantoria, não sei quanto que ela cobra, sei lá, 50 reais, o ingresso é fixo. Aqui em São Paulo não tem isso, não pegou. Aqui é a bandeja na frente do cantador. A bandeja nunca roda. E as pessoas colocam. Eu me lembro que, no comecinho dos anos 2000, Sebastião Marinho falou para mim, César, está na hora de você ver uma cantoria pé de parede. Aí ele me explicou o que era. E eu falei, como que é isso? Ele falou, as pessoas pagam cantador. Eu falei, pagam quanto? Ele falou, no mínimo 50 reais. Isso há mais de 20 anos. Eu falei, 50 reais? Nem a pau. 50 reais é um show da Maria Bethânia. 50 reais naquele tempo era 200 reais hoje, mais ou menos. Eu falei, não pode ser, poeta. Ele deu risada, o Sebastião é muito carinhoso, deu risada e falou, vamos embora, poeta. E aí, quando eu vi aquela galera dando 50, 30, 100, 50, eu falei, que é isso, gente? Que é isso? Aí eu comecei a entender que a cantoria de viola é uma das poucas manifestações que envolve o pagamento. É uma manifestação diferente mesmo de outras. Não tem expressão corporal, o cantador canta parado, mas tem essa remuneração que é muito alta. Eu, gente, acompanhei os nonatos aqui em São Paulo por 3 ou 4 anos. Eu os levava, eu pegava eles no apartamento que eles ficavam, e nós rodávamos São Paulo, Grande São Paulo, durante alguns anos aqui. Eu os acompanhei, para mim foi uma experiência incrível. Há mais de 15 anos, brincando, eles faziam 3, 4 mil por cantoria. 2.000, 2.500, há 15 anos. Ou seja, o repentista de viola, os do nível que eu estou falando, né, Edmilson, Nonato, eles são muito bem reconhecidos. Por isso que todos vêm para São Paulo. Não teve um cantador bom que não quis, que não vem fazer temporada em São Paulo. Todos eles vêm. Porque em São Paulo tem, talvez, essa coisa da remuneração que é muito forte, né? Por isso que eles ficam aqui meses. 1 mês, 2 meses. Os nonatos ficavam 3 meses aqui. Fazendo cantoria basicamente de segunda a segunda. Era impressionante. Ah, pois vou cantar, mas eu só quero nota de 200. Mas agora a realidade aqui para a gente, eles vêm muito por cachê, sabe? Tem uma cantoria aqui todas a primeira quarta-feira do mês, que é o Hiponax, que promove, Hiponax Vila Nova, que é o filho de Ivanildo. Mas ele paga 600 reais a cada cantador. E a apresentação é 1h30 só. 1h30, mas ele paga 600 e eles vêm tranquilo. Não, em São Paulo é um pouco diferente. Claro que se você for numa cantoria de um cantador médio em São Paulo, às vezes dá 200, 300 reais mesmo a noite inteira. Né? Mas como a gente está falando de um... Bom, eu fui agora, no final do ano passado, ver Raimundo Nonato e o Raimundo Caetano. Tinha 15 pessoas na cantoria. 15. Deu pelo menos uns 2.000, 2.000 e pouco, com 15 pessoas. Isso eu estava lá agora, faz pouco tempo e deu. Mas é que a gente está falando de uns cantadores alto nível. Agora, saiu daí... É o padrão de vida. O padrão de vida aí de São Paulo é diferente daqui do Nordeste. E o pessoal, se são nordestinos, assim, eles dão com prazer, né? Mas aqui a realidade é diferente, César. Não é isso não, sabe? Sim. Não estou falando que é certo ou que é errado. Eu estou falando que são manifestações diferentes, né? Por exemplo, os cantadores se apresentam também em show. Sesc, prefeitura, aí contratam eles para fazer o show de improviso. Aí dura 1 hora, né?
E aí eles têm a parte preparada e a parte de improviso. E o que o pessoal mais gosta nessa é a brincadeira com o povo. É brincando com o nome, Maurício, não Agora, sei o eles estão quê. cantando muito por ingresso, né? Eles vão para um restaurante famoso e aí é cobrado na portaria, cobrado o ingresso. Aí você. Então, essa é a Geralmente diferença da cantoria do Nordeste para a cantoria daqui. Aqui é bandeira. Aqui, eu já fui em cantorias aqui, mesmo no Bessa Grill, que é o restaurante que mais faz cantoria aqui. Edmilson esteve lá outro dia. Tinha 4 duplas. Edmilson foi com Lisboa, e foi Ivanildo e Sebastião Dias, e ainda foi Raimundo Caetano e André Santos. Mas era R$ 40 por pessoa. Aí eu fui com os 2 meninos. Atende, mulher. Hã? Desculpa, amor. Não, mas é isso. É. Mas nas lives agora aqui, é muita live, não dá para você toda live você botar Não, 50 claro. ou 100 reais, porque senão você passa fome em casa. Você tira Não, da Maurício, vida. eu não tô justificando assim. Eu queria que vocês entendessem o sistema de remuneração do repentista, que é muito interessante. Quando eu descubro, quem aqui sabia disso, gente? Vocês Eu sabiam não disso ou sabia. não? Eu não. Então, Agora, você imagina com essa pandemia se ficar sem ganhar nada. Né? Um mês atrás, há 2 meses atrás, Iponax estava fazendo uma arrecadação e dando R$ 300 a cada cantador, como ajuda, porque o pessoal perdeu completamente a fonte de renda. Né? Então, tiveram de ir atrás mesmo do Bolsa Família, da ajuda emergencial mesmo. Mas também, gente, muitos cantadores ficaram muito ricos. Tem a história que eu ouvi do próprio Nonato Neto, que um cantador chamado Pedro Bandeira, anotem esse nome aí, quem quiser conhecer. Pedro Bandeira, tem um escritor Pedro Bandeira, e tem o cantador Pedro Bandeira, que hoje ele está com Alzheimer e tal, mas o Nonato Neto namorou a filha dele um tempo. E esse cara tinha, não me lembro que estádio que ele é, mais de 150 imóveis no nome dele. Como que ele conseguiu tanto dinheiro, gente? Cantando repente. Raimundo Nonato vive na fazenda hoje. Nonato Neto mas também aí é estão na fazenda. Né? Mas aí é outro nível, né? Esses cantadores são de uma geração, por exemplo, eles sempre ganharam muito em cantoria. Mas aí depois passaram para shows, né? Aí teve programa de televisão, virou outra coisa. Mas muitos cantadores ganharam muito dinheiro e ganham até hoje com cantoria mesmo, pé de parede. É uma profissão muito bem remunerada. Tanto que muitos músicos olham aquilo e falam, mas que coisa eu devia aprender a fazer de repente. Porque às vezes o músico toca num restaurante a noite inteira, 4 horas, 6 horas para ganhar R$ 100. E o cantador, numa noite, faz 500, 600, 800, muito, muito facilmente, né? Então, e muitas vezes, musicalmente, muito menos preparado do que um músico mesmo, mas a questão da poesia, ela sobressai. Eu digo isso para que vocês compreendam que a poesia realmente ela chama muito a atenção e as pessoas são remuneradas por isso. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Vamos lá ver o Maciel. Fala, Mauri, pode falar. Festival também, os ganhadores de festivais têm um prêmio extra, né? Sim. Podemos passar para o Maciel? Ou querem fazer pergunta da cantoria? Cadê a colega Graça Moura, a amiga de Zé Viola? Tá cantando cestilha na toada dela, bonitinho. Maciel, você tá ouvindo a gente? Tá ouvindo, Maciel? Maciel. Ele escreveu sim, sim. Tá ouvindo, então? Podemos revisar, então? Pronto, vamos lá. Quando eu ligo o meu áudio, aí corta. Eu não estou entendendo por quê daí. Não, tá bom. Então eu tento você falar fala, e daí eu consigo ouvir vocês. Tá bom, peraí.
Você consegue ler para a gente, Maciel, essa estrofe aqui, ó? Ou alguém pode ler na Consigo, sim. toadinha? Vamos lá. Então leia, leia. Leia, amigo. Guerra do Cordel. Conheceu o sofrimento ainda pequeno. Na casa... Vou abrir aqui. Vou tentar abrir no meu computador Tá também. bom. É. Mas, ô Marcel, lembra que você tem que ler no ritmo, tá? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 Conheceu o tá, tá. sofrimento. Conheceu o sofrimento ainda pequeno, na casa do avô sucedeu, num outono sereno, numa sexta-feira um Não, breve. ó, Elaine, né? Eliane, Ó, Eliane, desculpa. Lá, 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 lá. conheceu o sofrimento. Não. Lá. Como que é? Guerra do Cordel conheceu o primeiro verso, né? Não, Guerra do Cordel é o título, né? Não. Não? Ah, é. Tá, é verdade. Não, Guerra do Cordel conheceu é o primeiro verso. Primeiro verso. Guerra do Cordel conheceu o sofrimento Não dá. ainda pequeno. Sofrimento ainda pequeno. Sofrimento O O tá ainda Batatinha não quando pronuncia? nasce. Não, é que teria que tirar. Na verdade, o O tá sobrando aí. Ah, d'accord. Guerra do Cordel conheceu também não metrifica. Ó. Sofrimento ainda pequeno. Na casa do avô sucedeu que no outono sereno. Numa sexta-feira, um breve. Não está meio falhando. Não dá aqui, para né? ver. Neta e Cício fez aceno. Ó, Guerra, eu não sei se você está ouvindo, né? Mas olha, Guerra do Cordel conheceu, tá metrificado, pessoal? Não. 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 Sofrimento ainda pequeno, metrifica, então eu teria que tirar o O. Na casa do avô sucedeu, tá muito grande. Na casa do avô sucedeu, tá grande. E esse quarto verso, quem que fala aqui, ó? Que no outono sereno, na casa do avô sucedeu. Mas, professora, fala assim, ó. Que num outono sereno. Que no outono sereno. Metrificou. Entendeu? Tá vendo? Metrificou. Numa sexta-feira, um breve. Neta e Cício fez aceno. Isso, professora. Neta e Cício fez aceno. Quem continua aqui? Aquele mero poeta pedia sua passagem. Uma dádiva, uma dúvida. Corroia? Mas, professora, você tem que ler assim, ó. Uma dúvida o corroía. Uma dúvida o corroía. Fim ou início da viagem? Fim ou início da viagem. Gente, se a gente não ler nessa toada, a gente não vai metrificar. Já percebi. A gente precisa aprender a ler desse jeito. Zé Loila vem a acuda, vai nascer o selvagem. O que aconteceu com ele? O selvagem. Vai nascer o selvagem, quer dizer, uma selvagem. Vai nascer uma selvagem. Mas você não sabe se é um selvagem ou uma selvagem, né? Porque Zé Loyola. Mas é ele, gente. É ele, é Zé Loyola. Zé Loila. Zé Loila. Loila. Vai nascer uma selvagem. É ele, é a biografia dele, não é? A biografia vai dele. Nascer o selvagem. Vai nascer. Um selvagem, mas...
falta alguma coisa, né? Mas, o Maciel, você está se autodenominando um selvagem, é isso? Porque aí também tem que começar a entender o contexto da coisa, né? Não é só sair rimando e metrificando. Quem é continua Zelo? aqui? Quem é o Zeloí? Zeloí O Maciel. apareceu. E que é, Chica, que você falou? Não, ele vai nascer. Eu acho que ele é quem vai nascer. O Maciel vai nascer. Ele tá Pois é isso que eu O pensei. Ele Marcel era o falou que ele selvagem. seria o Ele é quem vai selvagem. Ele que nascer. vai nascer. Venha, acuda. Isso, vai nascer o selvagem. No dia 23 de maio. Não, aí perdeu aí. 1980. 1980. 1980. Chica, ó. 1980. 1980. 1980. No sítio sítio Caraíba Caraíba Torta. Torta, iria No sítio romper a placenta, o fósseis foi a ferramenta. O fósseis foi a ferramenta. Nasceu. Um corpo Mangenta, não sei. Mangento. mangento. Mas, ó, aí tem uma coisa de rima, hein, Marcel? Presta atenção. Ferramenta e placenta tá rimando aí. Aqui Tá rimando, é. tá rimando, aí quebrou a cestilha. Foi, Não, ele tá placenta fazendo e 7 aqui, ferramenta. ó. 80. O chachachá aí tá errado. Tá Tá errado, errado, tá. vai achar. Se colocar o nascia e o fósseis depois. Pode ser. Porque aí vai rimar a placenta com ferramenta, né? Ele tinha que ter botado, nasceu o corpo magenta e o fósforo. Foi a ferramenta. O que é o corpo mangenta, gente? O que é? Você sabe? Trocar as duas, não? Hã? O que é corpo mangenta? Alô? Cadê o Maciel? Oi. O que é Maciel, corpo mangenta? Eu estou tentando escrever, porque quando eu falo, daí eu não consigo ouvir vocês daí. Corpo eu tô lendo magenta, aqui. corpo da cor magenta. Nasceu avermelhado, meio arroxeado. Entendi. Então tem que trocar a ferramenta aqui do forceps, tá vendo? Isso aqui eu vou estar gravando, mas eu vou te mandar. Todo mundo vai ter acesso aí, você vai lendo com calma. Mas, ô Maciel, eu acho que você tem que descrever mais, entendeu? Né? Por que você não narra em primeira pessoa? Você quer narrar em terceira pessoa mesmo? Pode contar em terceira pessoa também. Isso é só uma sugestão, uma ideia. O guerrado cordel nasceu, tragam-lhe as boas-vindas. Maternidade, está desmetrificado. Deliciava o colo das dindas, numa felicidade estava, pois eram... Ó, aqui, ó, o Marcel falou aqui no chat para ficar em terceira pessoa mesmo, né? Ó, aqui aconteceu uma coisa, Marcel, presta atenção. Você começou boas-vindas, beleza. Aí você rimou com dinda, certo? Aí, ninguém fica feliz porque as dindas eram lindas. Aqui é um tipo de rima forçada. Dá para perceber, gente? Que você começou... O que você fala nisso aqui? Que você estava no colo das dindas. Na verdade, dinda pra gente aqui em São Paulo é madrinha, não é isso? Aqui também. É madrinha, né? Mas então a gente tem uma dinda só, ou tem várias dindas? Depende da cultura. Não, mas como que é? Não, depende da cultura, César. Tem madrinha de batismo, madrinha de consagração, entendeu? Crisma. Madrinha de crisma, essas coisas.
Mas no caso, como ele é criança, É mas assim, batismo. me dá o cheiro de que forçou a rima. Entendeu? Você está falando. Não sei, eu estou falando isso, Maciel. Entenda que é para você melhorar o teu texto, entendeu? Quem lê essa estrofe aqui, ó? Logo cedo se mostrava natureza firme e forte. Fiel a si mesmo pensava que escapuliu da morte, manteve-se toda a vida sem acreditar na sorte. Pronto, aí, meu amigo, eu vou te Essa falar. tá boa. Você fez a aula de métrica, né? É. Você vê que muda tudo? É. Até então você estava desmetrificado, agora você metrificou. O que aconteceu? Estão vendo a diferença, gente, do Deu cordel melodia. metrificado? Deu melodia. Hã? Deu melodia. Deu melodia. Acho que aqui ele começou a ver a aula. Ah, Quem lê esse aqui, ó? Parecia estar às avessas, não tinha muita graça. Bebia leite de cabra, não sabia fazer fumaça. Fugia do grupo escolar e gostava de arruaça. Pode colocar Maciel, um ó, E no segundo verso. não tinha muita graça, desmetrificou. Esse aqui desmetrificou. Pode Esse, ó. colocar um E para ficar E não tinha Pode. muita graça. E não tinha muita graça. Agora, o que quer dizer não sabia fazer fumaça? Entendeu? Você usou uma metáfora. Imagino que você está usando uma metáfora aí. A metáfora tem que ter sentido. 1%. Tá vendo, gente? Não é só sair rimando, não, hein? Tem que ter sentido. Tá contando uma história. Parecia, né? Que é a fumaça? Isso quer dizer que era meio estranho, né? Não tinha muita graça. Poderia fazer assim, não Maciel, sabia por ler. exemplo. Parecia ser às avessas, não tinha muita graça. E por onde ele passava, Ia leite de cabra na caneca de cabaça. na caneca de cabaça. Mas o que o leite de cabra tem a ver com estar à avessa? Sabe, E essa bebia leite de fumaça? cabra. Assim, eu quero dizer para vocês, pessoal, aproveitando o cordel dele, Maciel, você está aqui para a gente fazer junto, né? Assim, o que o leite de cabra tem a ver com a arruaça? Ele bebia leite de cabra né? Quando era para beber Ele leite era de vaca, aí tudo bem. bagunceiro. Ele era bagunceiro, fazia tudo contrário. Então, mas o leite de cabra quer dizer que é o contrário? Não, as Não. avessas, ele não tinha muita graça. Bebia leite de cabra, mas no lugar disso na vasilha de cabaça, no caso aí que o Amaro falou, fugia do grupo escolar e gostava de arruaça. Ele era um bagunceiro. Mas o que tem a ver o leite de cabra na vasilha de cabaça? Porque Isso é é uma uma coisa... vasilha que aqui a gente usa do sertão. A cabaça você pode fazer um caneco aqui. Mas então, isso não é Ele, arruaça, ué. Mas ele bebia leite de cabra na caneca de cabaça. Porque ele bebia era, na era cabaça, ao invés de ser, Para tirar essa fumaça ao invés daí. de ser na Mas o quê? caneca de alumínio. Foi que ele estava brincando. Eu acho que o leite de cabra é porque aqui bebe leite de gado, né? Do gado. Aí ele era tudo às avessas porque ele bebia o leite de cabra. É. É? Não, se isso faz sentido para a história, tudo bem. Isso, é mesmo porque foi criado com leite de cabra, perfeito. É uma isso aí. Eu tô aqui me remoendo, que delícia. Bebia leite de cabra, fazia fogo e fumaça. Eu acho assim, gente, não vai rimando só por rimar, entendeu? Completa a estrofe. O cordel é isso, tem tempo para arrumar. Parecia estar às avessas e não tinha muita graça, bebia leite de cabra. Não sabia fazer fumaça. Ele botava assim,
Era bem desmantelado, não tinha muita graça. Ou era muito bagunceiro. Pra tirar a Eu acho vista que é daí. mais por aí mesmo, viu, Marcel? É você chegar e falar, nessa estrofe eu vou falar sobre o quê? Deixa claro, entendeu? Porque fugir do Era um grupo menino Peralta. escolar... É, o menino Peralta. Mas o que eu estou questionando, assim, o leite de cabra não tem muito sentido aí. O não saber fazer fumaça, Mas eu vou defender o leite de cabra dele. tá É, bom. É bom porque demais o leite de cabra. o leite de cabra é muito bom, César. As pessoas que tomam leite de cabra são pessoas diferentes. Ele não tomava leite de vaca, ele tomava leite de cabra. Era Entendeu? rico, leite de cabra é caro. Era Então, o quê? mas o que A eu É mãe? muito caro o entendi? leite de cabra. Eu O queijo entendi, de mas o cabra é que é caríssimo. isso? Pessoal, eu Hoje em entendi, dia, mas o que isso tem a ver com a pirraceira dele? menino que não é normal, menino que foge do normal. Porque É em um menino. cima, eu coloco que daí assim, ele segue firme e forte, Isso mesmo. entende? Que não acreditava em sorte. Daí quem toma leite de cabra é mais forte que forte. Então, Isso. É mais forte que quem toma leite de vaca, entende? pode Mas não está beber o claro leite de isso. Ô, que jumenta. Não está horrível, claro, não. Marcelo. Olha, beber o leite de jumenta, que é mais forte ainda. Gostei, gostei. Ó, Bebeu Marcel, leite na eu vou dar jumenta, minha já opinião, meu escutei. amigo. Eu acho que você precisa deixar mais claro. Então, bota o leite de cabra lá em cima. Logo cedo se mostrava natureza firme e forte, bebendo leite de cabra, que lhe deu um passaporte, sabe? E sua força aumentou sem acreditar na sorte. Sei lá. Fala da força numa estrofe, da estripulia na outra. Para que fique claro, para quando a gente lê, a gente comprar a tua ideia. O que um escritor faz, gente? O escritor vende uma ideia. A gente quer que as pessoas fiquem grudadas no texto. Então você precisa dar esse caminho, é um convite. Entendeu? Pensa nisso aí no que a gente está falando. Quem lê mais essa aqui, vai? Essa aqui, quem que lê? Guerra do cordel cresceu, era astuto o pequeno. Seu herói era um bisavô, foi quem lhe deu terreno. Chorou muito, pois perdeu seu bisavô Heleno. Muito bem. Guerra do cordel cresceu, era astuto e pequeno. Seu herói era um bisavô, foi quem lhe deu Terreno. um terreno, quem lhe deu o terreno no sentido metafórico, né? E seu Pois bisavô chorou. Heleno está desmetificado. Bisavô Heleno está desmetificado, só tem. Não dá 7 sílabas aí, não. O seu bisavô Heleno, né? O seu bisavô Heleno. Mas, ô Maciel, você faz que o cara... Eu tô vendo ele criança aqui. Aí ele... Olha aí, ó. Mas ele era astuto e pequeno e tomava leite de cabra. Não entendi. Pensa bem, porque aí você fala que ele era astuto e pequeno. Ou era astuto ou pequeno. Ele era Era uma astuto, pestinha. vírgula. A criança pequena era astuto, né? Entendi. Aqui era melhor ter uma vírgula. Era astuto ou pequeno. Então, mas olha que coisa doida, gente. Você apresenta um personagem que lhe deu o terreno no sentido de lhe deu base da vida e já faz o cara morrer na mesma estrofe. Tá vendo? O avô era o grande exemplo que deu a base da vida, ele ensinou as lições. Então, conta isso. Com o avô, ouvi histórias e aprendeu sobre isso e aquilo. O colo do avô era macio e o bigode do avô lembrava, sabe? Apresentou o avô. Aí depois você fala que mata o avô, tudo bem. Mas não bota o cara no céu na quarta linha. Na segunda linha bota no céu. Na quinta linha já mata o homem. Deu para entender, Marcel?
Ele Ô, falou ô, legal. Ó. Ô, César, por exemplo, no caso, poderia colocar nessa estrofe alguns feitos desse avô, não é isso que você quer dizer? Lógico. Falar mais um pouco da figura desse avô. Da relação que ele tinha. Na relação, vai lá. Claro, não é falar do avô, porque na literatura a gente não descreve. Não é que meu avô era legal, meu avô era bonito. Eu, perto do meu avô, me sentia seguro. Entendeu? Com meu avô, eu ia na roça, vendo ele pegando na enxada, eu via o quanto que um homem é forte. A gente, quando escreve literatura, gente, olha que bonito isso. A gente não vai descrever. A gente vai trazer para o leitor a nossa vivência. Eu amo meu avô porque o meu avô era trabalhador e ele me contava histórias, ou nunca foi de beijar, mas mesmo sem tocar muito, tocava meu coração, entendeu? Eu vou fazer alguma coisa para eu comprar esse avô, gente, o bisavô, porque se eu estou vendo o bisavô, ele morre em seguida, eu vou esquecer o bisavô. Ou seja, deixa os 3 primeiros versos e conclui essa cestilha, e os 3 últimos versos já vai para outra cestilha, não é? É, exatamente, por aí, pode ser um caminho aí, exatamente. Vamos lá, mais um pouquinho. Vai, acabou? Acabou. Maciel, você tem lição de casa, meu amigo. Pode refazer a primeira parte que está desmetrificada, refaça, e não tenha pressa, Maciel. Maciel e todos vocês, conte a história com calma. Se precisar de 2 ou 3 estrofes para descrever, descreve, depois tira. É melhor tirar do que ficar aquela coisa muito apertada. Verdade. Valeu, foi bom demais. O exercício foi Não bom é? demais. Eu vou botar um cordelzinho também aí do próximo aí para a gente analisar. Vamos. Eu estou até tentando criar coragem para escrever um. Vamos, Eliane. Como não? Ai, O eu Marcelo morro está de agradecendo a vergonha, gente. gente. Eu vou escrever um cordel dizendo que eu cresci bebendo leite de amêndoa. Eu também cresci. Eu confesso que eu cresci de uma forma soberana, que era leite de amêndoa todo dia da semana e também muita castanha e até mesmo a lasanha e feijoada vegana. Eu confesso leite que de cabra cresci é uma iguaria muito fina aqui do Nordeste, viu? Pois é. O queijo de cabra é caríssimo. Caríssimo. O queijo é uma delícia. Amaury, eu confesso que cresci tomando caldo de cana, comendo mel de engenho, uma farinha bacana. É isso aí. Mel de engenho com farinha, meu filho, era bom demais. E o Sabe como a gente chama? Sabe como a gente chama mel de engenho em São Paulo? Sabe como a gente chama mel de engenho em São Paulo? Não. Melado de cana. Melado de cana, isso mesmo. Meu pai comprava o melado de cana naquelas quartinhazinhas de barro, né? Aí ele chegava, meu Deus, era uma alegria. A rapadura e vinha o melzinho de engenho, aí fazia com farinha assim, rapaz. Mel de engenho com farinha de milho, não tem aparelho, não. Tá bom demais, né? Ô, gente, eu sou do tempo fui criada comendo essas coisas. Do engenho movido a boi, o boi rodando para tirar a garapa da moeda e a garapa descia, o pessoal do tacho ia fazendo a rapadura. E ainda tinha o alfinim, que era o de puxar. Quero puxar, né? Bom demais, bom demais. Era o melhor. Pessoal, vamos encerrar com uma quadrinha final? O que vocês acham? Vamos. Vamos lá. Não pensa muito, faz de improviso. Pode ser cestilha também. Vai, puxa aí, César. Eu? Vai. Gosto do leite de cabra, né? E é forte da sustância. Tá?
Faz lembrar Não, do meu tempo, quando eu era criança. isso. Quando a mãe chegava em casa. Completa aí, minha gente. Fazia aquela lambança. Fazia aquela. É, Tem que gosto pensar de no leite. fim. Pensa no Gosto, fim. isso é que é difícil. Gosto Não do sai, leite não de sai sem cabra. saber o fim. Fala de Gosto do novo. leite de cabra e tenho boas lembranças de quando. Ai, não, esquece. Eu ia querer pegar o mote do Amauri. Gosto e tenho boas lembranças de tanto. Do tempo de minha infância. Rima? Aí não Rima? rima, né? Eu Não tomei rima. garapa que quase quebra a balança. Pode ser. E aí virei diabética. Legal. Tomei tanta garapa. Que escorria que pela hoje- pança. Já descobri que ninguém rima rindo. Você já ouviu dizer que ninguém consegue falar francês sorrindo? A gente não consegue, não É consegue. verdade. Agora, eu descobri que não consigo buscar rima sorrindo, não consigo. Tem que Parece fazer sério, né? Tem que fazer sério, bloqueia. Muito bem. Vai pensando no teu. Não esqueci de você não, Eliane. Vai lá. Quem mais? Rosiane, Chica, Edi. Sachê, Abaê, Pentecoste, cadê o Ceará e Aquiraz? Vamos de Aquiraz, mas não é meu, hein? Vamos lá. Aí não adianta. Minha vida. Oi? Aí não adianta, tem que ser o teu. Ah, mas esse é mais bonito, porque vai defender as minhas amigas do Ceará. Vai. Sou do Baião, da Cajuína, sou jangadeiro, sou dragão do mar, sou do Mandacaru, do Juazeiro, sou Fortaleza, sou do Ceará. Eu sou as velas do Mucuripe, a renda branca da mulher rendeira. Eu sou o som do balanceiro de Lauro Maia, sou do caju, da castanha e da jandaia. Sou o poeta da asa branca do Assum Preto, sou Iracema de José de Alencar. Eu sou Raquel, sou de Queiroz, sou brasileiro, sou Patativa, cante lá que eu canto cá. Sei que Edi me enrolou Estou defendendo minhas quando amigas, canta Rosiane essa e Chica. canção. Sei que Edi me enrolou quando canta essa canção. Ixi, Eu pedi um improviso. certo. E a tal improvisação, Certeza. mas digo, Edi Batista, Bota na na- próxima, seja repentista, mas o que vale é a intenção. Você tem que botar na máquina 19 minutos. Ô, César, E bota faça um dever de casa aí, deixa um mote para a gente apresentar aí, você corrige durante a semana. Vamos passar um mote, vamos lá. Para falar sobre o quê? Deixa eu dizer o meu improviso. Tamo leite de Vai. cacife, pronto. Nessa noite linda e quente, venho aqui agradecer aos meus amigos poetas pelo culto anoitecido. Muito bem, muito bem. Aí sim, Edi. Agora arrebentou, hein? Muito bom. Ah, deu bom. Vai lá, Rosiane. Se anima, Rosiane? A Rosiane fica pensando em rapadura só e não faz verso nenhum. É o chá de camomila. E O aí? mote para falar do que, Amauri? Dá a ideia aí do tema. Vamos falar de infância? Da De infância. Infância. Pronto. O meu tempo de criança. O meu tempo De uma linha só. Uma linha só. Criança. No meu tempo de criança. No Bota meu aí. tempo de criança. Pode ser. Bota aí, deixa escrito aí e a gente vai apresentar. No meu tempo de criança. Uma linha só. Certo. Pronto. No meu No meu tempo. tempo de criança. É um mote 7, né? No meu tempo de criança.
Aí faz uma de 6 Não, ou de 4? faz 9 versos para terminar versos. no meu tempo de criança. Ah, tá. Muito bem. Por exemplo, né? Eu brincava lá na praça, dos irmãos eu apanhava, e a pipa eu soltava, mas não perdi a pirraça. Quando a infância passa, a minha mente já balança, e um filme já avança. Quando era para voltar, para sempre eu vou lembrar no meu tempo de criança. Meu tempo de criança. Ficou bonito, né? Ficou bonito? Vou fazer. Ficou bonito mesmo. É 9, é? Faz É 9 9? versos. Às 9 termina com ele. É o A, B, B, A, C, C, D, É um decassílabo aí. A, B, A, C, C, D, D, C. É isso, né? Né? 1, 2, A, 3. B. Ai, Sim. gente, será que eu dou conta? Vai. Não. Hoje trago na lembrança brincadeiras de Não. infância. O primeiro não Não. rima. Olha lá. Não. A, B, B, A, C, C, D, D, C. Ah, O primeiro, criança é o terceiro. C. Essa estrofe é toda rimada, viu? Não tem nem Toda rimada, né? Não tem Só verso vai nem... rimar no criança no sexto. Tem a aula é de métrica de métrica, não. décimas, né? Engraçado, eu já escutei essa aula de métrica 2 vezes e não consigo. Meu Deus, Mas a de métrica ou a de décima? a de métrica. Eu já vi Então, 2 vezes. Eu vou olhar, eu vou ver de novo. Veja. E veja a décima também. Tá. Eu Alguém não mais sei. vai fazer poema de despedida? Sou A filha de... Chica... Vai, Chica. Ixi, hoje eu tô... Chica, você está devendo uma história tua em cordel, viu, também, com a tua história do artesanato, né? Você pode Não, ter... eu tenho uma história... César, que eu conto... É um texto, né? Justamente eu queria era adaptar para o cordel. Eu conto histórias do açude, né? Daqui, na visão de um peixe. Ah, que Né? Ele legal. fala, por exemplo, de uma máquina de costura que caiu dentro do açude, né? Ah, incrível. O avião que caiu aqui dentro do açude. Então, é a visão desse peixe, né? Dentro Sim. desse... E eu estou pensando em justamente adaptar. Manda pra gente aqui. Eu faço contação de história, eu faço contação de histórias. Então, eu procurei adaptar, porque eu tive aqui um projeto, né, de leitura aqui em Pentecoste, não em Maracanaú. Eu criei um projeto de leitura chamado Pescadores de Leitores, Contadores de Histórias. E, através da contação de histórias, íamos nas escolas, ou então levávamos as crianças à escola, ao CAPS, nas praças, nas calçadas das igrejas, e contávamos histórias, né? E, através disso, a gente incentivava a leitura. Era justamente por causa da cultura do peixe aqui, né? Então, foi pescadores de leitores, contadores de histórias. Mas você já tem isso em verso ou não? Não, eu tenho o pescador, né? Eu fiz um verso que agora a minha memória é muito, mas eu tenho eu fiz um verso, né? Aliás, eu fiz um poema justamente dentro dessa temática, né? O porquê do projeto, né? De leitura. E esse meu projeto ele foi até premiado pelo governo do estado, né? Por causa da repercussão aqui dentro, né? Porque a gente colocava essa temática de que a criança, como o pescador pesca, né? A nossa isca eram os livros, né? Para que elas fossem incentivadas a ler, né? E tivemos grandes êxitos, né? Assim, na questão da leitura. Né? Colocamos mesmo livros, né? E tudo. E justamente eu quero adaptar, eu estou tentando, né, pensando fazer esses meus textos, né, dentro da temática do cordel. Ô, Chica,
Topíssimo. Chica, Eu voltei, fiquei um pouquinho fora, viu? Desculpa. Diga, Edi. Estou ouvindo. no Maracanã, você é P1, 2 ou 3? Eu sou P1, quinto Ah, ano. dia de terças, né? Seu planejamento. Então, você é amiga da Rose. E eu trabalho com contação de história também. Ai, que Leitura e contação de lindo! história. Eu Se a também mulher não gosto. faz, a gente vai descobrindo, viu? Eu adoro, Chica. Eu também. Eu já fiz A contação de média história. de livros que as minhas crianças leem por ano é, no mínimo, 40 livros. Uau! Que Ano maravilha! passado, teve uma que bateu o próprio recorde, né? Ela leu 107 livros. Porque você vende a ideia, né? Eu não gosto nem de falar que eu me empolgo, vou parar. Você vende essa ideia, né? Do quanto é gostoso a leitura, né? E tudo, e a criança lê, sabe? E nós já estamos na faixa, mesmo com a pandemia, toda semana eu coloco um livro para eles lerem, né? Toda semana eles leem um livro. Mas aí eles vão na escola pegar? Fazem a ficha do livro, resumo. Não, César, a gente manda em PDF pelo WhatsApp. Ah, o PDF, o WhatsApp. É, porque a gente não tá tendo como ir até a escola. E assim, eu e a Chica e a Rosiane somos trabalhamos no mesmo município, mas eu não conheço a Chica pessoalmente. Uhum. Porque a gente faz planejamentos e formações em dias diferentes. Aqui a gente chama de P. P1 é a Chica e a Rosiane. Elas fazem planejamento dia de terça. As formações é dia de terça. E eu sou P3. A gente ensina as mesmas disciplinas, só que tem as formações em dias diferentes. Entendi. Qual a turma que vocês lecionam? Quinto ano, nós 3. Quinto ano. É a turma dos resultados. Deixa eu fazer uma pergunta, César, que eu fiquei... Claro. Depois que eu tive a chance de ler agora, junto com você, eu fiquei numa dúvida. Eu sempre gostei de ler cordel, né? E principalmente, como eu te falei, cordel infantil, dentro das formações. Existe, aqui, ó, por exemplo, esse cordel do Abdias Campos. Certo. Né? Cordel da Nova Ortografia. Ele é de 2010. Certo. Se eu for ler esse cordel para uma criança, para alguém, eu tenho que respeitar esse tipo de leitura que você fez agora? Não. Não, se você ler com esse ritmo, a criança não vai aguentar. Ela vai ficar doida. É chato. Só para descobrir a métrica, não, né? Isso é para você escrever. Eu sempre falo assim, escreveu, cantou, ritmou, vou contar uma, metrificou. Depois, esquece. Certo. Então, leio normal. Veja lá os vídeos meus contando história. Quando conto história, tem gente que depois da quinta, sexta estrofe vai ver, opa, ele está falando em verso. Certo. Mas eu vou aqui, não, você não vai para lugar nenhum. Eu estou falando em verso, mas como se eu estivesse tomando café. Não contem, gente, pelo amor de Deus, as histórias nesse ritmo. Isso é só para metrificar. Não, então, essa pergunta que eu estou fazendo, porque eu sempre li normal, né? E aí agora eu falei, gente, será que eu li errado a vida inteira? Não. O cordel, nada a ver, lê normal, né? Com a nova ortografia, nosso jeito de escrever sofreu algumas mudanças e para a gente aprender, chamo atenção ao papel que terá este cordel para mostrar a você. Mas você pode ler assim, ó. Presta atenção. Com a nova ortografia, nós temos que aprender. Não vai numa só. Vou dizer desse papel, e é por isso o meu cordel, tudo isso vai dizer. Não vai num respiro só. Respira, fala, dá intenção no que você quer falar. A gente tem que dar a impressão de que está contando. A gente vai usar aí a questão do contador de história. O contador de história, na minha opinião, ele é um apaixonado. Então, ele vai fazer a criança entrar naquilo lá, naquela história, entendeu? O César teve a oportunidade de ouvir
alunos meus recitando as poesias dele, agora na pandemia. E assim, primeiro eu faço com que eles se apaixonem. E aí fica mais fácil de eu levar. Com paixão tudo é mais fácil, né? Sempre que você leva a criança, você faz com que a criança se apaixone, você primeiro tem que ser apaixonado, né? Porque a criança ela sente, né? Por isso ela tem que ter percebe quando toda essa você questão o transmite com paixão, né? Então, a primeira coisa é você saber exatamente o que é que você vai fazer diante da criança, porque a criança ela é muito sensível. Né? Então, quando eu vou contar, por exemplo, quando eu vou fazer uma contação que eu adoro, né? Contar os causos que minha avó contava, minha mãe, o pessoal aqui em casa, né? Eu me sinto nos pés da minha avó, ouvindo aqueles causos, né? Então, para mim, aquilo ali é apaixonante. Então, eu faço, tem até o gritador, né? Que eu conto para eles se encantam, sabe? E eles acabam lendo demais contos de terror justamente por causa disso, né? Por causa os contos de assombração, né? Que eu li quando criança e repasso. Quer dizer, isso é uma questão de paixão, sabe? Vocês viram esse, o a gato leitura, de botas? a contação, tudo é uma questão de paixão, né? E para que eles sejam mais incentivados, aí eu também levo a arte, né? Eu levo, por exemplo, o meu trabalho em couro, né? É lógico que quem corta sou eu não deixo eles usarem a cola, né? Mas eu levo para eles fazerem pulseiras, eu levo o meu trabalho de artesã também de bijuterias, né? E eles fazem colares, né? Eles usam, né? Porque eu compro em muita quantidade, então eu levo também para eles. E mostro para eles que eu estou repartindo o que eu tenho, então eu quero o melhor deles. É isso aí. Está entendendo? Então você vai trabalhando, você vai moldando essa criança. Né? Isso é uma questão de você saber o que é que a pessoa diz, não, mas eles não têm acesso à leitura. Oh, meu, coloca livro na mão dessa criança. Né? Isso mesmo. Dentro da minha sala, eu tenho a minha mini biblioteca. Lá tem livros, eles pegam e tudo. Todo ano eu tenho que quase renovar, porque eles usam os livros. Eles têm que ter zelo, né? Sempre aparece alguém que rasga e tudo. Depois você vai lá e cola. Mas não faz sabe? mal, Mas né, Chico? O importante é que eles estão lendo, tem textos, né? Tem textos, tem tirinhas, né? Eu tenho o meu cantinho de curiosidades, lá tem as tirinhas, tem textos científicos. Quer dizer, você coloca textos nas mãos dessas crianças. Eu acredito muito nesse processo da leitura, sabe? De você ser primeiro exemplo, né? Você está ali, na minha mesa tem vários livros, eu nem pego, mas eles sabem que são meus. A tia lê. Você está entendendo? É a ideia que você repassa, né? E isso é gostoso. Porque cada vez que você vai fazendo isso, você vai dizendo para essa criança que ela pode. Claro, com certeza. É isso Nós aí, Chico. aqui, Parabéns. a Edi, a Rosiane, não sei se elas pegam, mas a gente pega crianças no 5º ano, analfabetas. Elas chegam nas nossas mãos sem ter um nível bom de leitura. Nós estamos falando de criança de 10 anos, né? Então, eu digo, eu não posso deixar essa criança ir além, né? Tá bom. A leitura liberta, é isso mesmo. Muito bonito, muito bonito. Você ia falar alguma coisa, Eliane? Não, era só mostrando para vocês alguns cordéis infantis, né? Do Abdias Campos e dessa Ana Raquel, que é uma... Ana Raquel Campos também. Ela tem vários cordéis infantis. Eu devo ter muitos, eu tenho muitos. Gata Borralheira, o Gato de Botas. Legal. É do Manuel Monteiro, esse aí, né? Esse é, do Manuel. Esse é um grande poeta, viu? A aula de métrica você pode tirar aí, viu? Né? Que bom, que bom. Fico feliz. Então, tá bom. Vou fazer minha tarefa. Muito bom, viu? Muito bom. Ficamos lá no grupo, valeu mesmo. E amanhã eu mando para vocês essa aula aí no link. Deixa eu defender a Rosiane. Aqui, ó. Eu comecei e eu quero que o Amaury termine. Hoje aqui na live, saí da minha dieta, pois bebi leite de cabra e a rapadura, Amaury. Uma refeição completa.
Hoje aqui na live, saí da minha dieta, pois bebi leite de cabra E uma refeição e a rapadura, completa. Maurício. Até mel de engenho. Até mel de engenho. Comi, Foi servido. comi mel de engenho. Repete aí, Chica. Repete. Hoje aqui na live, saí da minha dieta, pois bebi leite de cabra. A refeição predileta. É por isso que eu gosto da metrificação poética. É isso aí. Ficou E top. até comi o mel de engenho e do verso fiz o desenho com a rima mais completa. Eita! Gente, um beijo para vocês, muito grato mesmo. Boa noite. Boa noite. Obrigada. E amanhã eu quero ver um mote desenvolvido, hein? Ok, No meu vamos. tempo de criança. Meu tempo de criança. No meu tempo de Meu criança. tempo de criança. Ele vai botar no grupo. Vai escrever já no grupo, né? Não, eu vou pôr lá, vou pôr agora. E Pessoal, quantas um beijo, estrofes- viu? Rapadura, Maurício. Quantas estrofes para Muito cada um? obrigado. Boa Quantas noite, estrofes gente. para cada um? Boa noite. Boa noite.